Quarta aparição. Nós vamos entrar na quarta aparição, uma vez que já tivemos a oportunidade de apalpar, de reviver as três anteriores. Esta quarta aparição vai se dar no mês de agosto de 1917. Aproximava-se o dia em que os pastorinhos estariam novamente com Nossa Senhora. Eram os dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, deveria ser 13 de agosto. Entretanto, quem pode explicar esses obstáculos postos pelas mãos humanas, às vezes com intervenção de demônios, pode acontecer? Porque nós estamos nessa dependência de fatores externos a tudo aquilo que nós queremos. Às vezes acontece que nós temos um empenho enorme de querer tocar por uma via que é via sobrenatural, às vezes inspirados pela graça, por anjos, e nos colocamos a caminho e, entretanto, obstáculos. A providência permite obstáculos. E é por isso que nós devemos rezar para pedir forças na hora da tentação, na hora das provações, porque sempre elas vêm. O que aconteceu? Foram sequestrados os meninos. Os meninos foram sequestrados e mantidos 3 dias sob a vigilância de um administrador de Orém, que a todo custo queria arrancar o segredo dos meninos. Em vão. E por isso os 3 não puderam comparecer à cova da Iria no momento em que se daria a aparição de Nossa Senhora, no dia 13. Estavam praticamente presos. Segundo o testemunho de várias pessoas que foram ao local, eles dizem que houve um trovão depois do meio-dia, seguido também de um relâmpago, um costumeiro. E notaram uma nuvenzinha muito leve e branca que pairou uns minutos sobre a carrasqueira e depois retornando e desaparecendo. As fisionomias dos que estavam ali naquele momento brilhavam, segundo contam, com as cores do arco-íris. As árvores pareciam não ter ramos nem folhas, mas só flores. O solo, as roupas das pessoas também eram das cores do arco-íris, com todos os seus matizes. Nossa Senhora certamente deve ter vindo, mas infelizmente não pôde encontrar os pastorinhos. Vamos deitar nossa atenção ao que nos conta Lúcia a respeito da quarta aparição. Porque não se deu no dia 13, ela vai se dar no dia 15. Diz Lúcia: andando com as ovelhas na companhia do Francisco e seu irmão João, num lugar chamado Valinhos, e sentindo que alguma coisa de sobrenatural se aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse a aparecer e tendo pena que a Jacinta ficasse sem a ver, pedimos a seu irmão João que fosse chamá-la com toda urgência. Entretanto, vi com o Francisco o reflexo da luz, a que chamávamos relâmpago, e, chegada a Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. E dirigimos nossa palavra a ela, dizendo: que é que Vossa Mercê me quer? E Nossa Senhora, com aquela voz extraordinariamente clara, afetuosa, maternal, respondeu: quero que continueis a ir à cova da Iria no dia 13 e que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês, farei o milagre para que todos acreditem. Pergunta então Lúcia a Nossa Senhora: que é que Vossa Mercê quer que se faça com o dinheiro que o povo deixa na cova da Iria? E Nossa Senhora responde com suavidade: façam 2 andores. Um leva o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro que o leve
o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. E Lúcia, então, que recebia tantos e tantos pedidos, Lúcia vira-se para Nossa Senhora e diz: queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. E Nossa Senhora, tal seria, se Nossa Senhora nunca deixou de curar ninguém, como iria Nossa Senhora deixar de curar estes ou aqueles? E Nossa Senhora, com aquela voz majestosa, maternal, afetuosa, disse: sim, alguns curarei durante o ano. Ela não cura todos, se bem que Nossa Senhora não tenha deixado nunca de curar ninguém. Ela não cura todos. Por quê? Alguns é bom que continuem doentes. A doença é um bem, a doença é um benefício, porque a doença nos aproxima daquela situação em que Nosso Senhor se encontrava em toda a sua paixão. A doença obriga-nos a pensar na morte. A doença faz com que nós peçamos mais frequentemente e com mais confiança o amparo de Deus, a proteção dela mesma, Nossa Senhora. E por isso ela cura alguns, porque a estes alguns faria bem curar, a outros não. Mas depois de ter dito que ela curaria alguns durante o ano, ela toma um aspecto mais triste e acrescenta: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E, ditas estas palavras, Nossa Senhora se retirou, como das vezes anteriores, em direção ao nascente. Durante longos minutos, os pastorinhos ficaram em estado de êxtase. Sentiam-se invadidos, pervadidos, penetrados por uma alegria indizível e insuperável. Após tantos sofrimentos e temores, pobres coitados, porque tinham passado mal durante esses dias nas mãos do administrador e sendo atormentados por perguntas e pressões e tudo mais, e sem saber o que ia acontecer. Eles então, neste êxtase, quando foram capazes de se mexer e andar, cortaram alguns ramos do arbusto sobre o qual Nossa Senhora tivera roçado sua túnica e levaram para casa. Ali puderam sentir que eles estavam com um perfume deliciosíssimo e magnífico. E, portanto, não era próprio daqueles ramos, era algo que Nossa Senhora tinha deixado. Eram, como dizem eles, raminhos onde a Virgem Santíssima pusera os pés. E assim nós terminamos a 4ª aparição.